Sejam bem-vindos ao canal Reverb Tutors. Hoje vamos dar início na nossa segunda aula do curso de Introdução ao Python. Hoje nós veremos estruturas condicionais. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha no que vimos na última aula. Se você perdeu, o link da playlist do curso está aí na descrição. Bom, o conteúdo que vimos anteriormente são os dados primitivos, que é a string, o tipo inteiro, o tipo flutuante e o booleano. É o que vimos na aula anterior. Primeiro, antes de entrarmos especificamente no nosso conteúdo de hoje, vamos entender o que é uma estrutura condicional. Estrutura condicional é uma maneira de fazer o código tomar decisões. Com essas estruturas, podemos dizer ao programa para fazer algo se uma condição for verdadeira e algo diferente se for falso. Isso permite que o código seja dinâmico e responda de maneiras diferentes a diferentes situações. If. O if é a estrutura utilizada para verificar uma situação específica e se essa situação for verdadeira, ele executa o código dentro do bloco if. Bom, aí está um exemplo utilizando o if. Eu declarei a variável idade e coloquei que ela é 18. If é, maior ou igual, para falar que a idade tem que ser maior ou igual a 18, dois pontos, aí eu pulo uma linha. No caso, como eu estou utilizando aqui a condicional if, o print para ele funcionar dentro do bloco do if tem que estar aqui com essa indentação. Tem automaticamente aí os indexadores de código, como o Colab que nós estamos utilizando, o VS Code, já faz isso aqui automaticamente quando você dá um enter. Mas se não fizer, é só apertar uma vez aí a tecla tab. Aí eu coloco o print, você é maior de idade. If maior ou igual a 18, você é maior de idade, vai imprimir isso na tela. E esse código aqui está fazendo o quê? Como lá em cima a idade é 18, aqui estamos declarando que se a idade for maior ou igual a 18, deve imprimir que a pessoa é maior de idade. A próxima estrutura é o else. O else funciona como um caso contrário. Ele é usado para definir o que deve acontecer se a condição anterior for falsa. Bom, eu declarei novamente aí a variável idade, só que dessa vez como 16. O if eu deixei do mesmo jeito, if idade maior ou igual a 18, imprime que a pessoa é maior de idade, mas como ali é 16, não vai imprimir que a pessoa é maior de idade. O else não recebe nenhum parâmetro que nem o nosso if. O else é só para falar que se o if for falso, deve imprimir outra condição. Que no caso eu coloquei o else, dois pontos, coloquei print. Você é menor de idade. Como o valor declarado é 16 e o if está falando que tem que ser maior ou igual a 18, o valor que vai estar entrando em execução no nosso código é o valor aqui do bloco do else. A nossa próxima condicional e a última é o elif, ou em algumas linguagens aí chamada de else if. Às vezes queremos tratar várias condições diferentes, não apenas verdadeiro ou falso, que é o caso do if e do else. O elif permite adicionar mais uma condição. Bom, declaramos a variável idade igual a 15. Bom, no if vamos deixar do mesmo jeito, if idade maior ou igual a 18, imprime que a pessoa é maior de idade. Bom, aí nós queremos imprimir uma terceira condição. Vou estar colocando aqui o elif idade maior ou igual a 13, vai printar você é adolescente. E no caso do else, caso não seja nenhuma das duas anteriores, o else não recebe parâmetro nenhum novamente, vai estar imprimindo você é uma criança. Como que funciona esse código aqui? Vamos explicar um por um. No caso do if, se a pessoa for maior que 18 ou tiver exatamente 18 anos, vai imprimir que ela é maior de idade. Se for maior de 13 anos ou tiver exatamente 13 até 17, né, que a partir de 18 é maior de idade, vai imprimir que é adolescente. E qualquer outra idade que não seja maior que 18 e maior que 13, vai imprimir que a pessoa é uma criança.
Praticando. Bom, na aula anterior eu deixei um exercício que eu já estou com a correção dele aqui impressa na tela, mas já já veremos aí o passo a passo. O exercício da aula anterior basicamente é criar um algoritmo que receba duas notas que o usuário digitar, depois calcule a média e imprime ela na tela. Bom, primeiro nós temos que declarar aí a variável que vai capturar a primeira nota, pode ser o nome que você quiser, mas eu coloquei nota 1 igual ao tipo flutuante, que porque para quem perdeu a aula anterior, aí, o tipo flutuante é números com casas decimais, não pode ser inteiro, porque nota pode ter nota quebrada, tipo 9,5. Bom, aí eu botei o tipo flutuante, abri parênteses, coloquei input, digite a primeira nota. Aí eu fechei, entre aspas, fechei os dois parênteses que eu tinha aberto. Embaixo a mesma coisa, só que com outro nome de variável. Nota 2 igual a flutuante, abre parêntese, input, abre parêntese, abre aspas, digite a segunda nota, fecha tudo. Aí pode ser tudo emendado, mas normalmente salta uma linha assim, ó, só para separar o código ficar mais bonito e mais fácil de entender, não ficar muita coisa misturada. Aí eu crio a variável média. Média é igual. Abre parêntese, isso aqui é matemática básica. Para quem não sabe calcular a média, é basicamente só somar as duas notas, que no caso aqui eu só pedi duas no exercício, e dividir por 2. Abre parêntese, nota 1 mais nota 2 espaço, barra 2, que é dividido por 2. Aí para imprimir na tela é só dar um print, abre parêntese aí para passar os parâmetros, abre aspas para poder colocar o texto. Sua média é. Aí você coloca a vírgula e coloca o nome da variável que quer exibir na tela, que no caso é média. Aí executando o código, como colocamos input, digite a primeira nota. Eu digitei 8,5, dá o enter, vai aparecer digite a segunda nota, 9,2. Aí vai estar fazendo o cálculo aqui em média e vai estar imprimindo. Sua média é 8,85. E agora vamos fazer este mesmo exercício, só que utilizando aí if, elif e else, que são as condicionais. Bom, primeiro vamos declarar as nossas variáveis nota, que vai ser a mesma coisa do exercício anterior. Nota 1, flutuante, input, digite a nota do primeiro bimestre, ou digite a primeira nota, tanto faz. Nota 2, a mesma coisa, só coloca outro nome aí para a variável. Bom, agora vamos colocar a média também, continua igual, a mesma coisa. E vamos declarar o nosso if, que no caso vai ser if, a média vai ser 6. Vamos colocar média maior ou igual a 6. Dois pontos. Aí vamos imprimir que nesse caso o usuário foi aprovado. Vou abrir parêntese e vou abrir aspas. Você foi aprovado com média. Aí eu coloco a vírgula e coloco o parâmetro média. Aí vamos utilizar o elif para caso de notas negativas. Não existe. Então vamos colocar aqui elif média menor do que zero. Tem número, por exemplo, 0,5, mas menor que zero não. Elif média menor que zero. Vamos printar. Nota inválida. Abre as aspas aí. Nota inválida. Que não existe média negativa. E agora só definir o nosso else, que não recebe parâmetro nenhum, como eu expliquei antes. Coloco o else, dois pontos. Nesse caso, vai falar que a pessoa foi reprovada, caso a nota seja menor que 6. Print você foi reprovado com média e coloca a média. Vamos testar aqui um por um. 7 e 8,5. Você foi aprovado com média 7,7. Agora vamos testar o elif, o else na verdade, 4 e 1. Você foi reprovado com média 2,5. E agora vamos digitar números negativos para tentar testar o nosso elif. No caso, menos 4 e menos 6. Nota inválida. Não existe aí notas negativas. Bom, e vamos falar aqui agora
sobre os operadores lógicos que é utilizado aí para complementar as nossas estruturas condicionais. Os operadores lógicos podem ser usados tanto para o if quanto para o elif. No caso do else, já falei e repito de novo, não recebe nenhum parâmetro. Bom, vamos começar pelo operador lógico AND, que em português significa e. É usado para verificar se duas condições são verdadeiras. No caso do AND, tem que ser as duas condições verdadeiras para rodar o que está dentro do if ou do elif. Bom, eu declarei a variável idade como 18 e criei uma variável renda, declarei como 2.000. Aí o if eu passei if idade tem que ser maior ou igual a 18, end ou e, renda maior ou igual a 1.800. Aí, se neste caso, se o usuário for maior de 18 anos e tiver renda maior ou igual a 1.800, vai imprimir na tela: você está apto para solicitar um empréstimo. Aí, como nesse caso eu declarei idade como 18 e renda como 2.000, as duas os dois valores aqui passados para o nosso if são verdadeiros. Então vai imprimir, você está apto para solicitar o empréstimo. Se tivesse o else aqui, ia estar, você não está apto para solicitar um empréstimo caso os dois valores fossem falsos. Agora o nosso operador lógico OR, ou em português, ou. Verifica se alguma das duas informações diferentes é verdadeira. Bom, nós temos duas informações diferentes, e no caso do OR, tem que verificar se uma ou outra é verdadeira. Nesse caso, somente uma precisa ser verdadeira. Eu coloquei de novo a variável idade, só que dessa vez eu declarei como 16, e a variável renda, dessa vez eu declarei como 1.000. Aí o if eu passei if maior ou igual a 18 ou renda maior ou igual a 900. Vai imprimir: você está apto para solicitar um empréstimo. Nesse caso, a lógica do código é a seguinte: o usuário, para fazer um empréstimo, tem que ter ou mais de 18 ou uma renda maior que 900. Não precisa ter 18 anos. Se for 16, que é o caso aqui, mas recebe mais que 900. Ali, a renda desse usuário é 1.000. Ele está apto para solicitar um empréstimo nesse caso. E o último operador lógico é o operador lógico NOT. O NOT inverte a condição. Se algo é verdadeiro, o NOT torna falso, e vice-versa. Bom, eu coloquei aqui, nesse caso, é uma variável booleana, que nós vimos esse tipo na aula 1. Está chovendo. Eu coloquei como false, ou falso. Aí eu coloquei aqui, if not está chovendo, dois pontos, print, está sol lá fora. O else vamos ignorar nesse caso, que eu só estou explicando como funciona o not. E no caso o else não recebe nada, então vamos explicar só o if. Bom, lá em cima está escrito está chovendo. Eu declarei como falso. Só que aí eu fui e coloquei o not, ele inverteu é, o parâmetro aqui e colocou está sol lá fora. Bom, agora o exercício desta aula. Na aula anterior eu deixei pseudocódigo aí para vocês, que era uma linguagem normal, tipo essa descrição aqui do exercício, explicando como que o código funciona. Mas dessa vez não vou deixar por conta de vocês. Não vou corrigir na aula que vem, vou fazer um vídeo separado aí de 2 a 5 minutos no máximo, só para esse exercício. Toda aula eu vou fazer isso. Os exercícios que eu fizer, vou parar de corrigir na próxima aula e vou estar fazendo um vídeo separado super curto. Vai chamar aula 2.1, como essa aqui é a aula 2. Bom, vamos lá para o exercício, explicar o que vocês vão ter que estar fazendo. Imagine que você está criando um sistema de checagem para a entrada de um evento. As regras de entrada são as seguintes: a pessoa pode entrar se tiver 18 anos ou mais. Ou seja, a pessoa tem que ter idade igual ou maior que 18. Se tiver entre 16 e 17 anos, ela pode entrar se estiver acompanhada. Se a pessoa for menor de 16 anos, não pode entrar, independente de estar acompanhada. Escreva um programa em Python que
Pergunte a idade da pessoa, pergunte se ela está acompanhada, sim ou não. Imprima uma mensagem dizendo se a pessoa pode ou não pode entrar. Uma dica aí para vocês resolver esse exercício é utilizar as condições and, or e not nas condições para resolver o exercício. Não necessariamente tem que utilizar todas, mas use aí o and, o or ou o not. E claro que aqui em cima está falando algumas condições, utilize também as condicionais if, elif e else. Bom, tem várias maneiras de resolver o exercício, porque programação é muito versátil, não existe um código só para fazer determinada coisa, existem vários códigos. Se o seu código funcionar, independentemente de como você tenha feito, o importante é que ele funcione. Mas mesmo assim, eu vou estar corrigindo para você verificar se o seu código está condizente aqui com o nosso exercício. Mas é isso. Vamos ver aqui rapidinho um spoiler da próxima aula. Na próxima aula, nós veremos as estruturas de repetição, que são o for e o while. While, aí para quem é mais leigo no inglês. Mas essa foi a nossa aula 2. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder as próximas aulas. Até a próxima!